tem uma curiosidade aqui, a Cris, ela quase está escrevendo outro artigo no papelzinho dela aqui. É Ela aula? tá. Aí, doutor, o senhor falou, o mapa Tô mesmo. mental. A É. Cris já fez um aqui, à mão agora mesmo. Eu tô aqui de Ele frente com falou, eu ela. anoto. É, É isso mesmo. Tudo que tem ele sido fala, eu uma aula, anoto. estamos nós duas com papel e caneta aqui. Papel e caneta. Eu imagino quem está ouvindo a gente Deve também. estar também, né, Cris? Ele Com falou, certeza. faça um mapa mental, e aí eu falei, não, a Cris já tá, o Já meu tem uma colinha já. Já vou copiar o mapa mental dela. é porque tudo que ele É fala, verdade. eu pelo menos tenho uma confiança muito grande, porque é um profissional que não só tem uma noção das pesquisas que estão sendo feitas no Brasil e no mundo, como ele tem a noção de atuação da luz em diversos tipos de tecido, patologias, né? Por ser um pesquisador nessa área. E o profissional da estética precisa ficar bem atento, como o doutor falou, doutor Rodrigo falou, sobre essa questão. A gente tem que prestar muito atenção na tecnologia, porque hoje não só, tenho que ver se tem Anvisa, mas eu tenho que ver se tem potência, eu tenho que pensar na dosimetria, eu tenho que pensar numa série de fatores para o uso desta tecnologia, para que esse efeito todo que a gente discutiu aqui no artigo científico, Gi, que ele ocorra, que ele dê uma retaguarda de correção para uma toxina botulínica que não quer dizer que o profissional aplicou errado, quer dizer que muitas vezes para aquele paciente a dose que foi aplicada, ela foi um pouquinho a mais do que precisaria. E que às vezes é difícil de saber por conta do próprio organismo do indivíduo e pela faixa etária. E outra questão, por isso que eu fiquei anotando e fazendo as minhas observações quando o doutor falava, porque eu comecei já a pesquisar aqui na minha cabecinha, doutor, e talvez vai sair mais um artigo. Eu encomendo, aí ele estuda e eu coloco em prática aqui. Então, eu preciso tomar cuidado, doutor, porque eu sei que o senhor também estuda muito e está sempre nos congressos, ministrando palestra para muitas empresas de tecnologias. Eu fico aqui imaginando um laser de túlium, cuja dose, né, cuja potência, cuja profundidade, né, até pelo aspecto da luz, imagino aqui que eu preciso usar com parcimônia num paciente tratado com toxina botulínica para fins estéticos, porque eu certamente vou reduzir a durabilidade da eficácia, né, dos efeitos dessa toxina, correto? Acho bem provável, acho bem provável, tá? O laser de Túlio ele tem uma ação mais superficial, né? E eu acredito, não vi, né? Aliás, eu nem gosto dessa palavra assim, eu acredito, mas baseado nesses mecanismos assim, existe uma grande possibilidade de que sim, de que ele possa reduzir também esse tempo da toxina, né? Na verdade, assim, especialmente esses lasers que têm uma ação um pouco mais superficial, todo laser vai ter uma grande amiga que é muito especialista, né? Pilar da área de laser de alta potência no Brasil, a professora Cristina Chavantes, e ela sempre falou que, na verdade, todo feixe de lasers, mesmo sendo de alta potência, ele tem uma concentração de energia no foco dele, mas você tem um espectro de baixa potência que está, né, se espalhando ali na região, né, que é derivado desse feixe de laser de alta. Então, você vai ter no foco dele uma potência alta, mas ali no entorno você também vai ter potências mais baixas que também vão fazer o mesmo tipo de efeito. Devem fazer o mesmo tipo de efeito, sim. Porque pensando assim no paciente, quando a gente monta um protocolo, que a gente não gosta dessa palavra, mas uma programação terapêutica, hoje esse tipo de fototerapia, como é o Lavian, né, como outras tecnologias que a gente tem trabalhado com laser de túlio, fatalmente a gente
pode ter essa redução. Porque a gente usa muito para uniformizar tom de pele, reduzir os ósseos dilatados, um estímulo de colágeno, mas a gente não sabe como vai ser esse efeito aí, e a gente está pensando em, aqui, né, elucubrando, a possibilidade dessa redução do efeito da toxina botulínica. O Lumière, a gente tem, né, outra marca que utiliza, que é da Chromatic, que usa o laser de túlium para rejuvenescimento mesmo, né? E diante desses mecanismos que vocês dizem nesses equipamentos e tudo mais, o artigo propõe que essa fotobiomodulação, ela vem apoiar a recuperação dessa neuromuscular, né, após a aplicação de toxina, o que mostra que não é antagonista direto na toxina, nem a fotobiomodulação, nem os lasers que vocês estão falando. Diferentemente de quando a gente quer reverter e a gente usa calor, por exemplo, com uma radiofrequência. Vocês interpretam dessa maneira também? Tem essa distinção para esses tipos de fotobiomodulação e aquilo que a gente usa como calor, por exemplo, para desnaturar a própria toxina? Sim. O efeito ali é de estimulação do neurônio, né? Então, E não não diretamente teria na efeito toxina, sobre a como a gente pensa, toxina. Isso, certinho. É importante Na deixar verdade, isso tenho até claro, né? dúvidas. É Eu tenho por... até dúvidas se, eu não sei quais são as evidências clínicas da radiofrequência, se ela Não, realmente é que a gente teria. vê isso ser É, utilizado, né? Vamos, que mas recurso não... a gente é. tem, Eu, Sim. eu né? nem acho que, é, do ponto de vista farmacológico, talvez eu acho que nem faça Não faz sentido muita, mesmo, doutor, não certinho. faz muito sentido a É, radiofrequência, a gente porque vê quando isso o como efeito E já uma veja... aplicação clínica com esse pensamento, e aí era isso mesmo que eu queria que vocês trouxessem, essa implicação prática que a gente tem em clínica, que a gente vê muitas pessoas utilizando. O que eu faço para reverter? Então, na porque pelo prática próprio clínica, o mecanismo da toxina de estabilização da membrana neuronal, depois que ela age ali, eu não vejo que o calor teria grandes diferenças não ali teria. no mecanismo dela, não. Era o que eu ia dizer. Acho Até que é porque besteira. depois que a gente só vai saber que pesou um pouco a mão, que houve uma paralisação a mais do que gostaria, depois de mais ou menos 3 dias para frente, bem para frente. Então aí eu não Exato. tenho mais Você já toxina. não Ela tem já mais. fez o efeito no botão Exato. sináptico. Então o calor não faz Exato. sentido porque eu não vou conseguir desnaturar nada ali, né? Então realmente tem que Exato. fazer o rebrotamento, né? Como o doutor até coloca aqui, a gente tem como fazer essa reversão, né, falando nessa regeneração neuromuscular, o rebrotamento axonal, modulação sináptica, né, de novas conexões. Então, é por meio do raciocínio da neuroplasticidade, né, doutor? Exatamente. Agora, o que dá para associar, eu faria uma associação, talvez a corrente citomotora. Então, associar ao exercício físico localizado, mediado, com cinesioterapia, e aí a esposa do Dr. Rodrigo, né, a doutora Patrícia, é uma pesquisadora na área de reabilitação, né, ela pode também confirmar isso para a gente. Então, o exercício físico local, por diversas formas que o fisioterapeuta consegue fazer, né? E corrente citomotora, aí o profissional da estética consegue fazer, eu acredito que favoreceria a ação nesse botão sináptico, né, doutor? Eu acho que já faz muito mais sentido, né? Principalmente assim, o exercício, ele já, por si só, da musculatura, ele já aumenta também fatores de crescimento neuronal. E a segunda coisa é que a própria corrente, né, estimulando o neurônio, poderia realmente fazer sentido de acelerar também esse processo de brotamento neural. Né? Isso Muito fazer. mostra Não pra testamos, gente. mas a ideia ela
ela faz sentido, sim. Ela pode Isso ser mostra para a interessante. gente que essa aplicação clínica é de grande potencial realmente, porque não se tinha um recurso até então, né, para se reverter a aplicação da toxina. Sim, E hoje ele se sim. mostra muito promissor, né, nesse sentido. É mais um recurso e um direcionamento do que o profissional pode fazer para voltar a estimular, O quanto voltar antes, à né? Porque vai voltar, movimentação. mas o quanto Vai antes. voltar, a gente espera que não seja depois de 3 a O- 4. O paciente fica aflito, sabe, doutor? Porque por mais que eu não tenha um relaxamento excessivo, do tipo, não houve uma queda de pálpebra, alguma coisa assim, eu já tive paciente, por exemplo, professora universitária, e ela aplicou em terço inferior, porque ele facilita o rejuvenescimento e diminui aquela força de tração da face para baixo, diminuindo o derretimento, né? Não só da pele, mas aí da parte muscular. E quando recebeu toxina botulínica em alguns músculos, por exemplo, o depressor do ângulo da boca, ela não estava acostumada com esse relaxamento e achou difícil a fala. Então, o profissional, o paciente que trabalha muito utilizando algumas musculaturas que a gente tende a paralisar e em benefício estético, talvez do ponto de vista funcional, não seja confortável para o paciente. Então, às vezes, o paciente vai falar: olha, mas eu não gostei, eu nunca mais quero isso para mim. Eu deixo a parte estética, mas eu quero a função. Então, nesse sentido, doutor, eu acredito que nós possamos aí, não pensando em corrigir, mas em dar Ajudar, né? conforto. Aham, sim, sim. Eu, sabe que eu acho, nesse ponto, né, que você está mencionando assim, isso tem tudo a ver com o que a gente fala de estética científica, né? Porque descobrir essas ferramentas onde a gente pode ter muito mais flexibilidade de poder, né, fazer um procedimento e, se for o caso, conseguir reverter. Ainda mais esses procedimentos são faciais, né? Isso é fundamental, porque eu sempre digo, a primeira coisa que a gente vê quando acorda é a nossa cara no espelho, né? Então, se a gente não gostar disso, às vezes eu falo isso quando vê o pessoal de pigmentação também de sobrancelha, né? Vem a pessoa com umas tatuanas horrorosas assim, pintada, tem que remover isso, porque senão a pessoa não consegue viver com aquilo no rosto, né? Então, quando existe a pessoa não gostou, fez um procedimento, e se a gente também tem uma nova ferramenta ou, né, que seja possível auxiliar, poxa vida, isso tem um valor enorme, né? Acho que tem tudo a Isso, ver. isso acontece comigo, quando às vezes eu faço alguns pontos de aplicação de toxina, pontos corretos. Eu não chego a ter uma ptose palpebral, mas eu me sinto com carinha de sono. Eu fico bem incomodada. Isso já aconteceu algumas vezes comigo. Eu não fiz nada, porque eu não tinha recurso nenhum, mas eu tinha um equipamento de fotobiomodulação guardado em casa e não usei. Eu esperei o efeito da toxina acabar, e aí Sim. agora eu estou descobrindo algo que estava guardado no meu armário. Eu falo isso sempre, Cris. É que você é pacienciosa, mas o paciente não tem paciência. Não, não. Então ele não entende que aquilo faz parte do jogo, é um efeito que está previsto, né? Então, para o Mas eu fiquei profissional, incomodada esse tempo todo. para você, né, que é super calma, mas o paciente quer processar, ele pode pensar que realmente foi um erro, né? Enquanto que às vezes não necessariamente é um erro, né? Necessariamente não. Eu tenho uma pergunta aqui para vocês sobre o artigo, tá? Já falando mais ou menos disso, onde o artigo destaca essa janela terapêutica, né? Já que a gente está falando de tempo, entre 4 e 8 semanas após a aplicação da toxina. Então, qual seria o fator clínico que vocês consideram assim para determinar esse momento da intervenção? Assim, seria-se 4 a 8 semanas ou a gente já poderia antes, quando o paciente já relata esse incômodo, a gente já poderia estar entrando com a fototerapia ou não? Eu vou deixar o doutor responder e depois falo minha opinião. Ele tá sem som, tá?
Doutor, eu não estou conseguindo Desculpa, te ouvir. Agora Pronto. voltando. Eu estava só avisando aqui que eu tenho uma aula para medicina agora. Eu pedi para o outro professor avisar, aí eu não escutei a pergunta. Você consegue só repetir você quer para mim? responder, Cris? Desculpa. Assim ele já pega. Acho que só para a gente finalizar aqui, doutor, a Gisela perguntou sobre a janela, né, que tem entre a aplicação da toxina, que o artigo fala em torno de 4 a 8 semanas, quando seria o ideal aplicar a luz para a gente poder fazer essa reversão. Olha, na verdade, eu vejo a qualquer momento. A partir do momento que você queira fazer a reversão, começa, né? Porque, como você mesmo falou, Cris, o efeito da toxina, você aplicou 2, 3 dias ali, ela já vai estar instalada, né? Então, se não tiver uma necessidade de fazer essa reversão, a gente pode começar, porque o efeito dela dura, né? 8 semanas até 12, da, dependendo da pessoa, da resposta individual, dependendo, acho que da marca, da concentração e tudo, vários fatores aí da toxina. Mas assim, a partir do momento que você, olha, não gostou, começa a fazer, porque quanto antes, melhor, né? Dá tempo Certinho, eu desse também brotamento. Porque concordo. Viu que pesou a mão, viu que o esse paciente. brotamento, É isso, viu que pesou a esse mão, começou. brotamento, ele vai ter, desculpa, esse Não, brotamento ele vai pode ter falar. ali um tempo também, né? Porque o neurônio ele não responde tão rápido assim como uma célula, por exemplo, de tecido conjuntivo ou de pele, coisas do tipo. Então o neurônio é mais lento. Então ele vai precisar de 6, 8, 10 sessões ali de estimulação, né? Então, 2, 3 vezes por semana ali, 3 vezes por semana eu faria, e de uma maneira aí mais intensiva para estimular. Então precisa de um tempo. Você vai levar aí em torno de um mês para ter um resultado bom, talvez 3 semanas, né? Na paralisia, a gente às vezes consegue até antes, você já consegue perceber quando é paralisia facial, a gente já consegue ver efeitos antes, né? Você já começa a apresentar 2, 3 sessões, você já começa a ver a diferença. Mas na toxina, talvez a gente demora um pouco mais, porque tem um outro mecanismo aí. Então, quanto antes fizer, melhor. Estou muito Certo? satisfeita e agradecida, doutor, pela sua presença aqui no nosso Beleza na Lata. Espero que os nossos colegas profissionais da estética estejam aí aproveitando e tenho certeza que vão escutar várias vezes, assistir várias vezes aí esse episódio, porque ele está recheado de conteúdo. Mais uma vez agradecendo o Dr. Rodrigo Martins por estar conosco falando sobre fotobiomodulação, pesquisador que eu admiro muito, aprendo muito, e esse episódio foi maravilhoso, Gi. Dá uma vontade de estudar, não é? Anotei muita Espero coisa que todos aqui. tenham ficado com essa mesma vontade Com de pesquisar, certeza. de estudar, de aprofundar conhecimento, né? E Sempre. de aprender sempre mais. Obrigada, com o Dr. doutor, Rodrigo. viu? Eu tava já com saudade de vocês. Vocês podem me chamar quando vocês quiserem. Eu estou aí à disposição. E pessoal, prazer depois a estar com gente vai vocês. colocar aí para vocês no story do Instagram, enfim, e você pode buscar lá na nossa lista de episódios. O Dr. Rodrigo já participou de alguns episódios conosco, vocês vão aprender bastante sobre fotobiomodulação. Doutor, mais uma vez, muito obrigada. Cris, e só para falar, dia 6, eu estou em Ribeirão. Estou aí Tá pertinho. vendo? Quem quiser aprender também, em Ribeirão Preto, o Dr. Rodrigo estará aqui conosco. 6 de setembro. Temos um evento aí, né? Lá. Temos um evento de estética aí. É isso mesmo. Nós vamos poder nos ver por aí. pessoalmente e aprender mais
com esse professor incrível, Dr. Rodrigo Martins, aqui com a gente. Doutor, mais uma vez, obrigada. Pessoal, esse foi o nosso Beleza na Lata, falando sobre fotobiomodulação e toxina botulínica. Espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilha, tecla aí no sininho se estiver no YouTube. Lembrando que nós estamos também no Spotify. Nosso muito obrigado por estarem conosco. Obrigada, pessoal. Obrigada a vocês, viu? Até mais. Grande abraço. Obrigado.